Então, às vezes, a gente não tem dinheiro e cai no chão para Deus pagar a conta, não é? Então, às vezes, não vamos ter não é, receio quando caímos no chão, porque pode ser uma resposta a um milagre, não é? A gente, os portugueses dizem Deus escreve direito por caminhos tortos, não é? Às vezes a gente pensa que sabe, mas não sabemos. Não sei se já tiraram a oferta. Ok, desculpe, eu não estava aqui, estava no escritório. Ok, então nós queremos dar o bem-vindo a todos. Vamos só pôr de pé e orar por aqueles irmãos que não estão cá. Se alguém conhece alguém que não está cá, só levanta a mão. A gente não vai necessariamente, não é? E vou pedir a Liz só para orar ali com a nossa irmã Rosália e o esposo. Eles têm passado uma fase difícil. Há mais alguém que precisa de oração que está aqui? Vou pedir à Betty para pôr a mão no nosso irmão, orar por ele. Mais alguém? Vou pedir ao irmão, desculpe, irmã, o irmão Mário, só para orar aqui com o irmão Monteiro. O irmão Arthur. Ok, então o irmão Arthur tinha problemas com as veias, mas agora acho que não está bem, ficou pior. E os médicos, para evitar a gangrena, têm que talvez cortar o pé dele. Então nós temos que orar por ele. Deus ainda pode operar, não é? A nossa irmã Rosália orou por alguém quando ela estava no hospital que também tinha um problema. A perna estava azul, ou o que é, e quando ela orou, no dia a seguir já estava tudo limpo, não é? Então a irmã, lembre-se, a irmã Rosália, ore para o irmão Arturo, e alguém que puder ir lá, ele está no Queen's Haven, visitar a ele, encorajar a ele, porque Deus possa completar a sua obra, não é? Então vamos orar agora por essas pessoas ao nosso redor que estão a passar por dificuldades. Pai, em nome de Jesus, o Teu nome é sobre todos os nomes, Senhor, e pedimos, Senhor, uma bênção, Senhor, por cada irmão, cada irmã que está aqui. Senhor, Tu sabes a situação. Neste momento nós pedimos para o nosso irmão Gil também, que está em casa, Senhor. Tu sabes, o esposo da nossa irmã Nilde, Senhor. Ó Senhor, Tu podes ir, envia a Tua palavra, fala ao seu coração. Também pedimos para o nosso irmão Jorge, Senhor, o esposo da irmã São. Tu sabes aquilo que ele está a passar. Ó Senhor, vai ter com ele. Pedimos para o casal Marques, Senhor. Ó Senhor, envia a Tua palavra, encoraja eles, Senhor. Fala aos seus corações, Senhor. E todas as outras pessoas que estão aqui hoje, Senhor. Senhor, envia o Teu poder, Senhor. Toca em cada irmão, cada irmã, Senhor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, o nome que é sobre todos os nomes, Senhor. E quem for, Senhor, Tu sabes, seja aqui, seja a estar a ver na televisão, Senhor, Tu, em nome de Jesus, podes tocar, que essa pessoa possa se levantar desta situação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Ok, graças a Deus que nós podemos estar aqui nesta manhã. Então, nesta manhã, o título da minha mensagem é Ter fé de Abraão. Ter a fé de Abraão. Ter a fé de Abraão. Ok? Só aqui deste lado é que disseram amém. O resto dos irmãos parece que não querem ter essa fé. Então, eu vou continuar, vou só pregar para este lado aqui e ver se Deus pode operar no resto dos irmãos e as irmãs. Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Vamos só começar em 2 ou 3 versículos. Diz assim:
Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Então, nós, nesta manhã, queremos falar sobre a fé. O que é a fé? E será que nós temos fé? Em Lucas 18, versículo 8, Lucas 18, versículo 8, Jesus a falar, diz assim: okay? Digo-vos, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que Deus irá encontrar fé na terra? Os irmãos sabem que se não fosse, em Tessalonicenses diz, fala, se não fosse por causa da igreja e os crentes e o Espírito de Deus está aqui, o filho da perdição ia controlar tudo e destruir tudo. Por causa que nós estamos aqui e estamos a orar e estamos a buscar, Deus pode operar. A gente ouvimos, não é? Marisa a dizer o dia, o que é que ela disse? Dia dos bruxos ou bruxas. Não sei se é bruxo ou bruxas, hoje em dia é a mesma coisa. Acho que em outros países dizem que é o dia dos mortos. Não é? Pessoas querem celebrar os mortos. Não é? A minha sogra, não é? Esta semana falou, ela está lá em Portugal ainda, e ela disse que nunca viu tanta celebração em Portugal como este ano para o dia dos bruxos ou bruxas ou os mortos. Não é? Os fiéis? Ok. Então, cada um, os irmãos sabem o que eu estou a querer dizer, não é? Então, se é fiéis ou infiéis, ou malucos ou não malucos, os irmãos é que sabem, não é? Então, há 2 dias no ano, não é, que os satanistas se celebram. Foi no dia 31 e é no dia 1 de abril, que é o dia dos loucos, não é? Então, são esses 2 que eles celebram. Então, no mundo inteiro, até na Madeira, irmão, até na Madeira, não é? A Vanessa está lá e ela disse que nunca viu tantas pessoas a celebrar esses dias dos mortos, dos bruxos. Então, o mundo não sabe o que é que está a celebrar-se. Mas eu não vou falar nisso porque isso já passou e Satanás foi derrotado e ele é como um leão bramando. Ele não é o leão. Ele pensa que é, não é? Então ele, quando chega a coisas diabólicas, o inimigo sempre gosta de fazer barulho. Não é? Porquê? Porque isso é a única coisa, a arma que ele pode usar. Então, vamos pensar na fé. Quando o Senhor voltar, será que ele vai encontrar fé? Será que nós vamos estar na expectativa? Porque, irmãos e irmãs, o mundo está com tantos problemas que hoje em dia é muito difícil nós termos fé. E da maneira como o mundo está a perseguir e ir, nós vamos ser mais e mais controlados por aquilo que a gente pode dizer e não dizer. A África do Sul agora está a querer enforçar
uma lei que eles podem controlar aquilo que é dito do púlpito. Então, eu como pastor, se eu falo, eles têm que dar autorização para eu falar o que eu quero falar. Não posso falar, isso para mim chama-se comunismo, não é? Então, imagina eu tenho que ir pedir ao governo, olha, eu tenho isto preparado, uma pessoa que não crê, perguntar a um demónio se eu posso pregar aquilo que... Não é? Então, na realidade, no mundo inteiro é isso que está a acontecer, não é? As pessoas estão a querer a fazer coisas e forçar as pessoas a seguir. Esta semana eu ouvi um testemunho, talvez para os irmãos, irmãs e para mim, a gente não crê, mas num país comunista, eles agarraram num pastor e decapitaram esse pastor. E puseram a cabeça dele aqui e o corpo dele ali. E houve um homem que teve fé, foi agarrar na cabeça do pastor e pôs no corpo do pastor. E sabem o que é que aconteceu? Esse pastor levantou-se e não é... Eu não estou a mentir, há testemunhas que viram. Imagine, esse pastor ainda tem as marcas de onde eles cortaram o pescoço dele. Então, será que eu e a irmã e o irmão, quando a gente entrar debaixo dessa perseguição, quantos de nós é que ainda vamos dizer, eu creio, eu tenho fé? Porquê? A palavra do Senhor diz que nós temos uma esperança. Qual é essa esperança? É que nós não somos deste mundo. Não é? Há pessoas que estão a pregar e pregam que não há céu, não há um céu. Não é? Mas a Bíblia claramente fala. Jesus disse àquele ladrão, hoje mesmo, tu vais estar comigo no paraíso. Não é? E aquele homem não fez curso de escola bíblica, não veio à igreja, mas naquele dia, porque ele teve fé. Será que nós temos fé? Irmão Monteiro, quando a gente passa por problemas na vida, não é fácil ter fé. Quando a gente passa por situações, não sei se já aconteceu consigo, que a gente às vezes começa a perguntar, será que Deus existe? Não é? Talvez o Nelson vai haver um dia que ele possa dar um testemunho. Talvez ele não saiba, mas os pais, há um tempo atrás, há uns meses atrás, estavam aqui a chorar e a batalhar, e a dizer, que é que Deus, o meu filho não tem emprego, o que é que vai acontecer? E parecia que Deus não estava a responder. Quanto mais eles oravam, parecia que ficava pior. Se não foi isto, for aquilo. E às vezes a gente está em situações que a gente perde a fé. A gente começa a fazer coisas porque a gente, não é? Como a nossa irmã disse, não é? A família, hoje, não é? Esta semana estive com alguém, eles disseram, a gente passou por isto e a nossa mãe disse, olha, vai aqui ao curandeiro, bebe este chá com... e depois vai resolver os teus problemas. E quanto mais a gente faz isso, mais o inimigo toma posse de nós. Será que nós temos fé? Agora, se a gente pensar na vida de Abraão, e a gente vai ler em Romanos 4, ok? Romanos 4, versículo 18 a 25. 18 a 25.
Ok, e começa assim. O qual, em esperança, creu contra a esperança. Isso faz sentido? Então quer dizer que Abraão já não havia esperança, mas ele ainda creu em esperança. E às vezes a gente chega a um ponto na vida que já não temos esperança. Para que se tornasse pai de muitas nações. No início, Abraão, o nome dele era Abrão, não é? E isso quer dizer pai exaltado. Pai exaltado. Mas depois, Elsa, Deus mudou o nome dele e chamou ele Abraão, que quer dizer o pai de muitas nações. Então ele era pai exaltado, mas tornou-se pai de muitas nações. Quantos anos é que Abraão tinha quando Deus falou essa promessa, que ele ia ser pai de muitas nações? Quantos anos? Matias? Já viste em Mateus? 75 anos. 75 anos. Quem tem 75 anos aqui? Algumas pessoas estão... Ok, irmão, ponha-se de pé. Se eu agora profetizasse e dissesse, o irmão vai ter um bebê. Ok. O irmão pode se assentar. O irmão ia ter 75 anos. Com 75 anos, Deus falar, tu vais ser pai das nações e vão ter um bebê. A gente pode dizer, eu tinha fé para isso. Eu não ia ter fé para isso. 75 anos. Ok? Então, o nosso irmão, venha aqui, ponha-se aqui. Consegue? A irmã Lucialina, venha aqui. Ok? O irmão consegue vir? Ok, ponham-se aqui. Ok. Então, podem olhar para ali. Então, isto é Abraão e Sara. Abraão e Sara. Conseguem ver? Abraão tem 100 anos e a Sara tem 90 anos. Quantas pessoas aqui creem que eles podem ter um bebê? Agora, há aqui mentirosos. Eles estão de idade que talvez até é difícil chegar à cama. Não é? Talvez até têm problemas de relembrar o que é que vão fazer. Então, quando Deus fala uma coisa, eles chegam ao quarto e já esqueceram-se. É ou não é? Então, às vezes a gente não pensa bem o que é ter fé. Com 75 anos, a idade do nosso irmão, Deus falou, vocês vão ter um filho. Passou 25 anos, e eu estou a usar estes irmãos só para a gente, eles não têm essa idade. Tem menos. O irmão tem quanto? 82, a irmã? 87. 82 e 87. Faltam ainda uns anos. Mas será que a gente realmente pensa, é muito fácil a dizer, Abraão tinha fé. Aos 75 anos, ele recebe uma profecia e passa 25 anos. Nem eu quero orar por estes irmãos para dizer, Senhor, faz eles grávidos. Nem eu tenho essa fé. Eu não tenho. Desculpe lá, irmã. Podem sentar-se, desculpe. A irmã Rosália não consegue. Desculpe, irmã. Mas agora eu quero que os irmãos tenham esse pensamento.
não é? A palavra do Senhor diz que Abraão sabia que o ventre da Sara, ela estava fechada. E ele sabia que o próprio corpo dele era como se estivesse morto. Então, imagina agora Deus prometer e a pessoa receber, e o problema é que eles precisavam de ter um filho para ele continuar aquilo que Deus falou. E o que é que aconteceu? Dentro disso, a esposa dele disse, olha, isto não vai acontecer, esquece-te. É melhor tu dormires com outra pessoa. E por causa disso nós temos os problemas que temos, e na Europa está a começar a ferver-se. O Ismael. Mas Deus não maltratou Ismael. Deus abençoou ele. E a gente vê que até os muçulmanos, há muitos que estão abençoados. Mas, para mim, irmãos, se a gente ver, é muito difícil, okay? Considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos. Amortecimento do ventre da Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo que Deus tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Quantos de nós, quando Deus fala algo e diz algo, imagine, 25 anos, talvez com 75 a gente ainda pensava, ok, isto pode acontecer, não é? Porque há pessoas naquele tempo. Mas os irmãos sabem que Abraão, depois de ter 100 anos e teve Isaac, depois disso, ele teve ainda mais filhos. Não com a Sara, mas ele ficou com tanta fé, pensou, olha, os anos que falta, é melhor, não é, eu ter mais filhos. Mas porquê que é, e os irmãos e eu somos assim, quando a gente está a passar por uma situação, até chegar lá e Deus fazer um milagre, parece que a gente está a perder a fé, parece que Deus não vai operar, parece que... Mas depois de acontecer, parece que a gente tem a fé para mover qualquer montanha. Então, Elsa, Deus está a dizer, tu tens que continuar a ter fé. Foi 25 anos. Imagine o que é que Abraão sentiu-se se cada vez que ele andava no mercado, na rua, o nome dele era Abraão, pai, e ele nem tinha nem um filho. E as pessoas a dizer, Abraão, estavam a profetizar, pai das nações, pai das nações, pai das nações. Ele se calhar até ficou farto de ouvir aquilo. Eu no outro dia mostrei, acho que foi no culto inglês, uma senhora que era o líder do grupo de louvores e ela teve um acidente de carro, ficou paralisada. Mas ela continuou na cadeira de rodas a dirigir o louvor. E ela ia aos cultos, as pessoas oravam, e ela, irmã, ficou farta de cultos de cura divina. Já não queria ouvir oração de cura divina. Ela ficou cansada. E quando as pessoas perguntavam a ela, queres vir a um culto de cura divina? Ela dizia, não quero. Eu vou ficar assim na cadeira de rodas.
Mas, irmã, depois de 25 anos, ou foi 20? 25. Ela um dia, o marido ela, durante esse tempo, que estava a dirigir o louvor, encontrou um homem que andava, mas ele quis casar com ela. Ele era um pastor. E um dia ele sentiu que havia um pregador evangelista que Deus estava a usar para a cura divina. Então ele não disse a ela, ele disse, não, vamos ali a um culto. E quando eles foram lá, ele levou ela para a frente, na cadeira de rodas. E ela ficou zangada por causa disso. Ela não queria ser o foco de todas as pessoas. Mas esse pastor evangelista começou a orar e impôs as mãos nas pernas dela. E ela, com a ajuda deste esposo, levantou-se. E ela começou a andar, não podia andar, mas ela começou a andar, e até o dia de hoje, Elsa, ela anda. Tu talvez podes olhar para o teu filho e pensas que ele está paralítico. Mas se a gente tem fé, a fé de Abraão, que não considerou o amortecimento do ventre da Sara, nem o corpo dele, mas o que é que ele fez? O que é que ele fez? Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade. Antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo que Deus tinha prometido, também era poderoso para fazer. Eu não sei qual é o seu problema, a sua situação, o seu desafio, mas o que eu quero dizer é que Deus pode demorar, mas a sua demora chega sempre a tempo. A sua demora chega sempre a tempo. Não é fácil. Deus tem centenas de promessas na palavra do Senhor. Centenas de promessas, mas aqui neste caso, Abraão não vacilou. Talvez a Sara no início também estava um bocado, e a palavra do Senhor que chamaram o filho Isaac, porque ela riu e disse, isto não ia acontecer. Se eu agora estivesse aqui e profetizasse sobre a irmã e dissesse, irmã Lucilina vai ter um bebê, ela ia começar-se a rir, dizer, o pastor Abel apanhou muito sol na careca, não está bem da saúde. Porquê? Porque a gente olha a gente tem estado a falar sobre uma vida espiritual e os olhos carnais. Quando eu olho para ela, é impossível. Mas o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível. A palavra do Senhor até diz aqui neste versículo que Ele chamou e declarou as coisas que não eram como se elas são. Ele declarou e chamou as coisas que não são como se elas fossem. Os irmãos sabem que antes de vocês serem salvos, Jesus já tinha fé que vocês iam ser salvos. Ele estava na cruz e por causa do gozo, ele conseguiu conquistar a morte na cruz do Calvário. Porquê? Porque a palavra do Senhor diz que Ele sabe, cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Nós temos uma promessa. Temos uma promessa. Em versículo 21, vamos só ver versículo 21, o que é que diz? E estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para fazer. Será que a gente tem fé que o nosso Deus tem poderes?
Será que nós temos fé que o nosso Deus tem poderes? Irmãos, muitas vezes irmãs, nós estamos a orar e estamos a pedir algumas coisas, mas Deus, a seu tempo, Ele está a operar. O nosso irmão Pereira, o médico, quando ele foi lá, ele disse, se o Senhor não vinha aqui neste momento, podia já estar paralisado na semana que vem. Porque o osso estava a cortar o nervo que deixava ele andar. Será que a gente crê que o nosso Deus tem poder? Eu não sei quanto tempo é que o irmão e a irmã já está a esperar por o seu milagre. Eu não sei se já passou 1 ano. Eu não sei se já passou 2 anos, ou 3, ou 4, ou 5, ou 25. Mas o que eu sei, o meu Deus é o Deus do impossível. E eu sei que desde o início do mundo Ele está a operar milagres. Ainda está a operar porque a palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Ele ainda desde o início tem sempre, todos os dias, há um milagre. Porquê? Porque quando eu acordo, a sua misericórdia é nova todos os dias. A sua graça é nova todos os dias. Eu tenho uma expectativa, eu tenho uma esperança. Eu posso estar a olhar que a Sara já tem 90 anos. Imagina Abraão olhar para a esposa dele e ultrapassar. E é aí onde a gente somos pessoas espirituais. Porquê? Porque a gente vê com os nossos olhos espirituais e declaramos aquilo que a gente quer ver no corpo físico. Não é fácil. Eu só estou a usar a irmã, por favor, não leva mal. Se eu estivesse aqui, eu sou Abraão, e eu agora estou com a minha esposa. A irmã, venha aqui, é a minha esposa. Ok? Com os meus olhos físicos, eu estou a olhar e é uma impossibilidade. Não pode acontecer. Já está tudo. O leite seco, leite em pó. Mas agora, imagina Abraão e a fé dele de dizer, eu não aceito o que eu estou a ver com meus olhos. Eu aceito o que o meu espírito está a receber. Eu falei há 2 semanas atrás que nós, no nosso espírito, somos sacerdotes. Na nossa alma, somos profetas. O profeta declara e diz, no meu espírito, em nome de Jesus, Sara, vamos confiar, em nome de Jesus. Eu não estou a dizer de verdade, irmã, só estou... Em nome de Jesus, tu vais estar grávida. Os irmãos estão-se a rir, mas é para rir. A Sara riu-se e disse, isto é loucura. O irmão depois quer dizer uma coisa? Ok, não há problema. Irmã, sente-se. Obrigado, vamos dar a salva de palmas à Sara. Irmãos, quando a gente vê no nosso espírito, e isso é um milagre. Porquê? Porque, talvez não saibam, mas Abraão não tinha uma Bíblia. A Bíblia não existia, nem o Torá existia. Ele não tinha nada. O que é que ele tinha? Ele tinha um relacionamento com Deus e tinha fé. E essa fé que ele tinha, Deus chamou a justiça. Ele disse, este homem está salvo por causa da fé dele. Os irmãos e irmãs sabem que nós só somos salvos pela fé. Pela graça de Deus. Se não fosse isso, no livro de Efésios diz, ninguém ia ser salvo por causa da lei. A gente às vezes quer obedecer a lei, mas quando a gente obedece o Espírito que é a lei, eu não faço porque tenho que fazer, eu faço porque quero fazer.
Eu não sei qual é o seu desafio, qual é o seu problema, qual é a sua montanha. Se a gente tivesse fé, a gente podia declarar-se. Eu li um testemunho de uns jovens que estavam a querer atravessar um rio. E eles chegaram lá e um disse, olha, se Deus fez na Bíblia, Ele vai fazer hoje. E Deus parou e eles atravessaram. Quantos de nós conseguimos pedir a Deus, por exemplo, estamos a andar no nosso carro e a gente está a faltar combustível, a gente está a guiar e a gente sabe se a gente parar ali, vai haver um problema. Qual é a nossa reação? Começamos a entrar em pânico e a dizer, eu vou morrer, não posso, eu vou morrer, o meu filho vai morrer, eu vou morrer por causa disto. E não é fácil, eu não estou a dizer que é fácil, não é fácil ver e dizer, não, vai acontecer. Para mim, se fosse eu não tinha essa fé. Vou ser sincero. Porque eu estou a ver e a dizer, isto é impossível. E às vezes a gente está a olhar para o nosso problema e a gente está a dizer, isto não vai acontecer. A gente está a olhar para a nossa carteira e temos mais mês do que dinheiros. E a gente está a dizer, isto é impossível. Como é que eu vou conseguir pagar esta conta? A nossa irmã caiu no chão, desmaiou para o governo pagar a conta. E ela estava a pensar, como é que eu vou pagar isto? Como é que eu vou fazer isto? E talvez o irmão e a irmã está aqui que passou uma situação na sua vida que não tinha recursos, não tinha nada. E houve alguém que bateu à porta. Houve alguém que telefonou e disse, irmãos, vamos deixar a nossa fé ser mexida nesta manhã. Eu não sei qual é a sua situação. Eu sei que no mundo está a ficar pior. Mas eu também sei que na minha palavra, em João 16, 33, parece que diz, neste mundo eu vou ter muitos problemas, mas eu tenho que ter bom ânimo, porque Deus venceu. Jesus venceu. O preço já foi pago. Esse sangue que Ele verteu é o sangue que tem mais valores aqui na terra. Os irmãos sabem que hoje em dia os satanistas continuam a verter sangue, a matar pessoas, a roubar crianças do hospital e a matarem porque eles estão a fazer troça do sangue de Jesus. Eles tiram o seu próprio sangue e dão do seu sangue uns aos outros, para dizer que este sangue que foi vertido na cruz do Calvário não tem nenhum poder. Mas, irmãos, o sangue que eu conheço, eu posso cantar e dizer, teu sangue garante vitória, Jesus, garante vitória. Teu sangue garante vitória, Jesus, garante a vitória. Eu fui comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue de Jesus. Eu fui comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue derramado lá na cruz. Será que a gente diz, já foi pago? Não metade, não prestações, tudo. Antigamente, no Velho Testamento, o sumo sacerdote tinha que ir uma vez por ano pedir perdão a Deus por os pecados
Antigamente tinha que ter um bode expiatório, punham um sangue sobre ele e ele fugia para o deserto para cobrir os pecados. Mas o sangue que eu conheço não cobriu, removeu. E esse sangue diz, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Esse sangue diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse sangue diz, o meu Senhor vai providenciar todas as minhas necessidades de acordo com as suas riquezas. Esse sangue diz, eu vou, eu sei, eu posso, em nome de Jesus, eu posso. Eu posso. Esse sangue diz, eu nunca vos deixo nem desamparo. E eu posso dizer, o Senhor é o meu ajudador. O que é que o homem me pode fazer? Hebreus 13, 5 e 6. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Irmãos, o sangue que ele verteu naquela cruz, não há dinheiro no mundo inteiro que podia pagar. Irmãos, vamos lembrar aquilo que este preço pagou. Eu talvez estava desempregado, mas o sangue que foi vertido. Eu talvez estava doente, mas aquele sangue foi vertido. Eu talvez estava a passar por tribulações, mas aquele sangue foi vertido. Eu talvez estava a passar por problemas familiares, mas aquele sangue foi vertido. Eu talvez estava a passar com problemas de saúde do meu esposo, ou da minha esposa, ou dos meus filhos, mas aquele sangue foi vertido. Eu talvez não podia pagar a conta no hospital, mas aquele sangue foi vertido. Eu talvez era um drogado, um bêbado, mas aquele sangue foi vertido. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, irmãs, não vamos levar isto como uma brincadeira. Este preço, este homem Jesus deu a sua vida. Às vezes a gente pensa que vamos, não é? Vamos beber isto. Vamos comer isto. Vamos brincar. Irmãos, isto foi um preço que foi pago muito grande. Eu vou pedir aos irmãos e às irmãs que vão servir a ceia nesta manhã para vir. Eu não sei qual é a sua situação. Nós vamos todos tomar independente um dos outros. Ou se quiserem tomar como marido e esposa, ou se quiserem tomar como família. Talvez estão aqui e o seu esposo está doente. Talvez estão aqui e estão com problemas financeiros. E estão a par como família. Eu vou pedir para a gente tomar isto e dizer: Satanás, tu és um mentiroso. Abraão esperou 25 anos e ele confiou nas promessas de Deus. E ele nem conhecia Deus como eu conheço. Abraão, naquele tempo, não havia um preço pago. Mas hoje em dia, eu tenho alguém que pagou o preço. E esse alguém chama-se Jesus. Eu não sei porque é que às vezes ele não cura. Eu não sei porque é que às vezes ele não faz isto ou não faz aquilo. Mas uma coisa eu sei. Ele é fiel à sua palavra. E ao seu tempo, à sua maneira, ele faz o que devia fazer. E ele não muda. Ele não muda. Ele não muda.
Então nós vamos só pôr de pé e eu vou orar e, como eu disse, se quiserem tomar juntos com a família ou com alguém, podem assim fazer. Se quer ser uma coisa individual e estão a dizer: Senhor, Tu sabes a minha situação e neste momento eu quero ter a fé em Deus, porque o sangue dele garante a vitória. Eu fui comprado por um preço muito grande. E nesta manhã nós estamos a lembrar esse preço. Irmão, só por um momento, só pare e pense naquilo que Jesus já fez por si. A palavra do Senhor diz para nós não esquecermos aquilo que Ele já fez por nós. Talvez Ele vai lembrar daquela doença que a irmã tinha. Talvez Ele vai lembrar daquela necessidade quando veio de Portugal e não tinha nada. Talvez Ele vai lembrar disto ou daquilo. Eu não sei. Quando estava desempregado, ou quando tomar a ceia, vamos dar graças a Deus. E eu vou pedir depois aqui à família Bessa para tomarem com família e dar graças a Deus e dizer: Senhor, obrigado. Vamos então entregar. Neste momento, enquanto eles vão aqui para entregar, vamos lembrar, se a gente puder talvez pôr o Salmo 103, começando no versículo 1 a 5, e eu vou ler Salmo 103, eu vou ler e vamos meditar nisto e vamos agradecer ao Senhor. Até se o irmão e a irmã estão -se a sentir mal, este versículo, este salmo fala algo. Diz: bendiz, ó minha alma, vamos ler, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da cova e quem te coroa de benignidade e misericórdia, quem te supre de todo o bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Se o irmão e a irmã está-se a sentir: eu estou velho, eu não posso. Diga isto: Senhor, a tua misericórdia e a minha mocidade vai ser renovada como a da águia. Em nome de Jesus. Vamos então, sozinhos ou com alguém, vamos declarar, vamos tomar a ceia e vamos dizer: Senhor, obrigado, Senhor. E como aqui diz, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Antes de tomar, vamos dizer: Senhor, eu te agradeço por os teus benefícios. Eu te agradeço porque eu era pobre, eu era perdido, mas agora eu não sou. Eu era doente, mas agora eu não sou. Vamos declarar então em nome de Jesus. Vamos então celebrar esta situação com alguém ou sós, como quiserem.
tivemos aqui um culto na sexta-feira à noite e a gente estava a falar sobre o sangue de Jesus e uma das irmãs veio e tinha uma infecção da bexiga e Deus, sem ninguém orar, curou ela nessa noite. Então Deus ainda opera, ainda faz milagres. O nosso irmão quer dizer alguma coisa? Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Dizer aos irmãos que o Senhor nunca chega tarde. E quero contar, a semana passada eu fui ao doutor e ele mandou-me tirar o sangue. E eu passei por 6 pessoas e nunca conseguia tirar o sangue. A análise. E eu fui uma volta, cheguei a uma volta, disseram-me, há uma casa em frente de uma volta que eles tiravam o sangue. A análise. E eu entrei, vi 2 portas, parecia porta de cadeia, tudo com ferros, de madeira, tinha uma de ferro e uma de madeira. Eu entrei para dentro, encontrei uma senhora com uma cara, parecia que tinha morrido toda a gente. E ela foi tirar o sangue, não tirou o sangue. E então, eu estava lá, a minha enteada estava como que ela é a minha interpa, e depois, no mesmo tempo, veio uma miúda nova, e a minha enteada estava lá a contar que já estava a passar por 7 pessoas para tirar a análise e não conseguiram tirar a análise. E essa miúda disse, vai doer, mas eu tenho, as minhas mãos são de bênção. As minhas mãos são de bênção. Ela pegou na agulha, meteu aqui na mão, aquele foi um segundo, saiu um frasco e encheu logo, instante. E ela disse que era as mãos dela, que era a mão de bênção. E eu creio que as mãos delas eram de bênção. O Senhor nunca chega tarde a quem confia nele. Eu confio nas promessas do Senhor. Mas, às vezes, a nossa fé, só Deus sabe a nossa fé, mas Deus é todo poderoso para aquele que crê nele. E foi uma bênção para mim, que eu tirei o frasco de sangue e tirei a análise e estava a pedir a Deus, Senhor, como é que vai ser de mim? Que eu não, sem tirar a análise. Mas naquele instante, aquela miúda veio e disse, a minha mãos é de bênção. E ela meteu a agulha, que encheu logo o frasco num instante. Por isso que entre meio da fé é assim. Por isso que quem confia no Senhor, o Senhor é todo poderoso. Amém. Bom dia, meus irmãos e irmãs. O pastor estava a falar dos meus pais e de mim. Eu queria dar a minha testemunha. Eu desde 2020 que eu fiquei desempregado e eu tive por 5 anos a ver de trabalho e foi um tempo muito difícil, um tempo muito duro e muita luta, como a minha mãe disse, para os meus pais, para mim, para a minha família. Eu queria dizer que Deus abriu a porta, não é? E Deus abriu a porta de tal maneira que foi incrível. E eu falei com o pastor Abel, foi semana passada, eu acho que foi semana antes. Eu comecei depois de um trabalho fui para outro. E quando eu fui para este trabalho onde eu estou agora, eu comecei e
o que aconteceu, estava lá por uns 3 meses, e eles começaram outra vez a falar de retrenchments, não sei o que é retrenchment. Yeah. E eu pensei por mim, Deus, abres a porta, só que é para eu passar por isto outra vez. Isto não está certo. E a pessoa, como o pastor estava a falar, a gente começa a olhar do que tem e depois a gente diz Deus, não é? E o que aconteceu é que numa porta eles estavam a falar disto e eu a pensar por mim, não. E Deus mudou tudo. Em vez de ser retrenchments, Ele fez ao contrário. Ele levantou-me ainda mais numa situação que era impossível. Então, eu quero dizer aos irmãos, guardem a fé. Deus vem no tempo certo. Então, onde eles estavam a ameaçar com despedidas, o nosso irmão foi promovido em vez de despedido, não é? Então Deus é um Deus maravilhoso. Amém, amém. Temos um vídeo da Lina, só um anúncio. Bom dia, irmãos, e a paz do Senhor. Desculpe, não estou no culto hoje, estou a viajar, mas é só para lembrar os irmãos que no dia 30 vamos ter o especial para honrar os nossos pastores e depois nós vamos ter os envelopes para os irmãos também, naquele dia, no dia 30, está bem, irmãos? Mas se os irmãos sentirem dar alguma coisa aos pastores, individualmente, podem fazer assim também, ou se quiserem oferecer um almoço, um jantar, ou qualquer coisa, podem também fazer nessa forma também. Ou então, irmãos, se quiserem dar um versículo naquele dia, ou se quiserem fazer uma oração pelos pastores, ou quiser uma poesia, os irmãos estejam à vontade, e é só me dizer, e depois nós vamos organizar para aquele dia, está bem, irmãos? Prontos, então até para a próxima semana, se Deus quiser, e um bom dia para todos. Deus abençoe. Adeus, bye bye. Então a Lina está a viajar, então o som estava um bocado tribulado, mas era só para anunciar que o culto, nós anualmente temos o culto de apreciação aos pastores, e este ano será no dia 30 de novembro. Haverá os envelopes, como a gente costuma fazer, para quem quiser abençoar um pastor individualmente, se não será distribuído pelos pastores todos. E quem quiser dar um versículo, oração, como sentir abençoar um dos pastores que tem tocado na vossa vida, será no dia 30 de novembro. Ok, obrigada. E o pastor Abel está a vir, mas um domingo abençoado para todos. Deus os abençoe. Ok, então nesta manhã também quero introduzir um jovem que voltou. Eu não sei se ele quer dizer alguma coisa, se ele ainda sabe falar português ou vai falar americano. Bom dia, irmãos e irmãs. Ainda posso falar português um bocadinho, mas falo mais americano agora. Então vou falar em inglês porque ainda estou a aprender outra vez. It was good to be in America. Foi bom estar na América. Obrigado para os irmãos e irmãs para orações. Thank you. Good job. E obrigado para tudo que vocês fizeram para mim. Isso é inglês? Isso é português? Queria tentar, olha. Então eu não preciso de falar. Ok, vou falar em inglês. Pronto. Thank you guys for everything that you Obrigado done for me. por tudo que fizeram. And thank you for the finances. Obrigado por aqueles que contribuíram financeiramente And thank you for the encouragement and the e prayers encorajamento e and support. oração. Yes, I definitely felt it that side. Eu senti, The Lord's been good, o Senhor é bom, and it's good to see your faces. é bom ver a todos. Do you wanna just close in prayer? Ele vai orar em americano. Father God, we thank you for today, Jesus. We thank you for the word that was spoken, Lord. And we just pray that as they go home today, Lord, that word may not just brush over their heads, but it would just penetrate, Lord, and that they would just be able to sit with it, and that it would sink into their spirit,
And that, Father God, the more they reflect, the more you will bring to them, Jesus. I pray that, Lord, they will be able to apply this to their day-to-day lives, Lord, and that it will just give them the fuel and the food they need for the week as they press in with you more and as they press into their day-to-day tasks. I pray a blessing over them, Lord. I pray for a good week and your protection, mercy, and favor of them. In Jesus' name, amen. Obrigado.